linda evoluída, tudo bem com vocês? Aqui é a Sandra, pra quem não me conhece. Esse canal é um canal de expansão de consciência. Aqui eu publico como está sendo a minha evolução de expansão de consciência, mas também publico alguns conteúdos aleatórios, porque como era o nome do meu canal antigamente, Liberdade Eu Sou, então eu vou gravar o que é de ajuda pra sociedade, né? Pra quem tá aqui no meu canal, pra quem vem pro meu canal. Então eu gravei conteúdo sobre uma air fryer, né? Uma fritadeira elétrica, que ajudou muita gente. Eu fui a primeira a colocar o vídeo no canal, referente a essa fritadeira, porque não tinha informações de como usá-la. Então eu vou publicar isso, eu vou publicar como fazer bolo nela, eu vou publicar sobre a minha evolução. E hoje eu vim trazer um tema de as 3 ferramentas que eu utilizei quando comecei a estudar expansão de consciência. Qual foi esse meu trajeto? Então, provavelmente esse vídeo vai ficar grande, mas eu preciso colocar num conteúdo só, num vídeo só, toda a minha evolução, certo? E a minha evolução conta com 3 ferramentas muito importantes para minha evolução de consciência, minha expansão, certo? Vamos do início. Para quem não me conhece, eu comecei a estudar expansão de consciência, estudar, tá, gente? Não comecei de fato, em 2019. A primeira pessoa que conseguiu trazer essas informações pra mim, trazida pelo divino, pela espiritualidade, foi a Maya Andrade, no canal Temporariamente Humana. Ela estava na mesma evolução que eu estava, ou seja, questionando algumas coisas de dentro da igreja, questionando a espiritualidade, questionando a Deus. Então, a gente se via num caminho de por que isso? Por que aquilo? Oh Deus, eu faço tanto, estou tanto tempo na igreja, oro tanto, faço isso, faço aquilo, por que eu não consigo essa resposta? Por que isso? Por que aquilo? Então, ela estava na mesma frequência que eu estava. Então, você atrai quem está na mesma frequência que você, certo? Então, eu comecei a escutar os vídeos dela. Na época, eu estava passando por um transtorno muito grande, eu estava passando por uma tribulação financeira e questão de uma coisa que eu queria que realizasse, e não realizou, e eu estava fazendo de tudo para isso, né? E aí eu comecei a questionar Deus. Conheci a May, ela começou a trazer alguns conteúdos e eu comecei a escutá-la. A May falou referente a uma tal de ressonância harmônica, de um professor Hélio Couto. E ela estava assistindo o Caminho das Palestras. E isso me causou um pouco de curiosidade. Voltando, abrindo um parênteses, são 3 ferramentas, como vocês viram aqui no título, certo? Ressonância harmônica, ayahuasca e meditação. Por que eu deixei a meditação por último? Vocês vão saber quando chegar no final do vídeo. Mas a primeira coisa que me veio foi a ressonância, depois foi a ayahuasca, por último não foi a meditação. Primeiro foi a meditação, mas eu estou falando pra vocês primeiro das ferramentas, como que eu posso dizer? As ferramentas por fora que eu busquei, porque a meditação é interna, vocês vão entender melhor quando eu chegar na parte 3 do vídeo. Então eu deixei ela por último, mas não significa que eu fiz ela por último. Eu alinhei ela primeiro comecei na meditação e depois eu fui pra ressonância harmônica. Mas eu deixei ela por último por conta de uma informação muito mais profunda que eu tenho pra passar pra vocês dela, certo? Então voltando lá na ressonância. Eu me causou curiosidade e eu fui buscar essa informação. Comecei a assistir os vídeos do professor Hélio Couto, vou deixar aqui embaixo o link do site dele, para vocês estudarem. Não posso falar sobre a profundidade de como ele faz para trazer essas informações, porque isso é um trabalho individual dele, é um trabalho dele, é um trabalho que a espiritualidade colocou ele para trazer para nós. Então eu não sou a pessoa apta a trazer essa informação, certo? Certo. Então vamos lá. A ressonância harmônica é uma ferramenta de expansão de consciência para que você desperte em si aquilo que tem escondido dentro de você. A ressonância harmônica, ela vai trazer para você a consciência de que eu estou agindo errado nisso, por isso eu estou vivendo disso. Primeiro, para você pedir uma onda de ressonância harmônica, você precisa entender que tudo está conectado, tudo é energia. Todos somos um. Aquilo que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim mesma. O que mais? As informações podem ser passadas para você através de ondas. Quando você pega um livro para você lê cada página e você internaliza aquelas palavras, certo? Ela entra pela sua retina, começa a fluir na sua mente e você começa a receber as informações do que o autor escreveu ali no livro, correto? A mesma coisa é a onda. Quando você pede pro professor, eu quero onda, eu quero a energia do imperador, certo? Arquétipo do imperador. O que o imperador vai te trazer? Vai te trazer autonomia, vai te trazer uma frieza, tá? Eu não vou falar pra você que ele vai te trazer só coisas boas, porque ele vai te trazer um pouco de frieza. E quando eu digo frieza, é em questão de quem está alinhado com você. Se você quer crescer na vida, assim como a Cleópatra faz também, tá, gente? No meu último vídeo que eu postei. Se você quer crescer na vida e você começa a perguntar pra alguém que não tem o conhecimento de como crescer na vida, essa pessoa só vai te trazer informações que ela viveu. Então, se você começa a conversar com alguém frustrado financeiramente, você não consegue evolução com as informações dessa pessoa. Você tem que se alinhar com quem vai te trazer benefícios financeiros, pelo menos mental. Não estou dizendo de você ser aquela pessoa persuasiva que só se junta com aquilo que vai te trazer benefícios financeiros, como, eu vou trabalhar para ele porque ele vai fazer eu crescer na empresa, porque daí eu vou poder puxar o tapete do outro. Não, eu tô falando benefícios financeiros como se fosse o livro do pai pobre e pai rico. A mentalidade de um pai pobre e a mentalidade de um pai rico. Você vai se envolver na mentalidade de um pai rico, que vai te ensinar a poupar, que vai te ensinar a investir, que vai te ensinar a
coordenar o seu dinheiro, não ir pelo impulso da emoção. Então, o que a onda vai fazer? A onda vai fazer com que quando você comece a escutar a onda da ressonância, hoje em dia é um link que você recebe, você clica no link, vai abrir uma paginazinha no Google e você vai ouvir aquilo em volume zero. Em volume zero. E aquela onda, aquele som, mesmo com volume zero, vai entrar na sua mente, porque é algo poderoso e espiritual, e vai fazer com que essas informações que você solicitou no seu pedido entre na sua mente e comece a te fazer agir como tal. A mesma coisa de quando você começa a acessar um arquétipo. Só que o arquétipo, você vai olhar para a foto daquilo que você quer e vai se conectar. Correto? Então, olhei para a foto da Cleópatra, me conecto e falo, Cleópatra, que toda a sua ousadia, autonomia, merecimento, amor próprio, venha para mim. A onda é você ouvir e deixar fluir. Esse é um ponto que eu tô falando de arquétipos, tá? Para que as ondas entrem na sua cabeça como arquétipo. Porém, a ressonância não é só isso. A ressonância é a eliminação de alguns preconceitos. A ressonância é a sua mente aberta para entender o que você está fazendo de errado. A famosa frase catarse significa que você está lutando com aquilo que você não quer eliminar. Certo? Eu tenho um julgamento contra... Ai, gente, não veio agora na mente. Contra pobre, vamos ver. Tem um julgamento contra pobre. Eu tenho uma raiva disso. Eu tenho um nojo de morador de rua. Quando vem me pedir dinheiro, ai, que nojo. Até que você entenda que isso é totalmente errado pela visão cristã, de cristão, tá? Não tô falando da religião cristã, tô falando de Cristo. Jesus Cristo não tinha preconceito contra pessoa alguma. Então você está desalinhado com a linha de Cristo, o que ele pregou aqui na Terra. Ai, Sandra, mas eu não curto Cristo, não entro na vibe dele, sou mais Buda, sou mais, sei lá, qualquer outro que você goste. O que eu estou dizendo é que alinhar-se com o amor é o principal. Se você não ama o teu próximo como a ti mesmo, e você tem nojo do morador de rua, do pobre, da pessoa sem cultura, sem conhecimento, você está desalinhado. Não interessa se você não curte Cristo ou curte. Então, a partir do momento que você entender que se você tem preconceito com essa pessoa, você não pode evoluir, pronto. A catarse vem nisso. Quando vem a onda para tirar alguns preconceitos e você começa a resistir. Então tem gente que passa mal, tem gente que, sei lá, começa a se sentir muito mal, tem gente que quer desistir na terceira onda. Eu cheguei a 2 anos de ressonância e corrigindo lá quando eu falei do vídeo de ressonância, eu falei 3 anos toda hora, mas é porque eu englobei 2025, mas 2025 só vai fazer 3 anos quando chegar em agosto, então são 2 anos de ressonância. E você só vai conseguir evolução se você entender que você precisa tirar alguns preconceitos. Vamos supor, você senta num lugar, numa praça, pra mexer no celular, porque você tá combinando alguma coisa, algum encontro, e a pessoa tá falando, eu tô perdida, ou daqui a pouco eu chego, espera aí pra me aguardar. Você senta ali e chega um morador de rua perto de você e pede dinheiro. Ou nem pede nada, ele só senta. Você começa a ficar com nojo e sai de perto dessa pessoa. Aquela pessoa pode ser uma pessoa extremamente rica, que abandonou todo o dinheiro dela, porque entrou no burnout, porque entrou numa crise, porque pegou amigos, parentes, familiares traindo ele por conta de dinheiro. Então, ele abandonou tudo isso e deixou de lado. Se você desse 5 minutinhos de atenção pra ele poderia falar coisas pra você de ensinamentos profundos. Entende isso? Ele poderia ter falado, eu tenho muito dinheiro. Eu já conversei com moradores de rua assim, né? Dele falar assim, eu tenho muito dinheiro. Só que dinheiro, moça, não leva ninguém à felicidade, não. Dinheiro traz a felicidade, sim. Já vivi muito bem, já hospedei em melhores hotéis, tal. Ele viu eu saindo do hotel onde eu trabalhava como massoterapeuta. E ele ficava deitado, assim, numa praça que ficava em frente ao ponto de ônibus. Aí ele falou, eu vi você saindo daqui, você trabalha aí? Eu falei, sim, trabalho, eu sou massoterapeuta aí do spa. Aí ele falou assim, eu já me hospedei em hotéis melhores do que esse, você sabe quanto que é a diária aí? Aí eu falei assim, eu acho que tá custando R$ 250. Ele, nossa, eu já fiquei até em 500. E olha, moça, a gente trabalha, mas não fica dando o seu dia, do seu tempo pra patrão não, porque ninguém vai reconhecer o seu valor. Faz uma coisa pra você. Eu falei, gente, como pode sair da boca de um morador de rua frases tão motivadoras que muitas vezes a gente não encontra em pessoas que tem dentro de que tem casa, que tem carro, que tem seu trabalho, entendeu? Então, quando você tira esse preconceito que você tem de tal coisa, só tô dando exemplo de morador de rua, você consegue abranger muito mais o seu campo. Como o professor Hélio Couto fala, se você tem preconceito contra uma pessoa de cor e você tá sentado numa mesa de um restaurante, na praça de alimentação de um shopping, e do lado tem uma pessoa de cor, uma pessoa negra almoçando, e você quer mudar de cadeira para não ficar perto daquela pessoa, e talvez aquela pessoa é o seu sócio. Talvez aquela pessoa é tão bem de vida e que ela pode ser o seu sócio da empresa que você tem. Só que você nunca vai conseguir fazer conexão com ele por conta do seu preconceito, por conta do seu julgamento. De pessoas de cor não têm dinheiro, pessoas de cor moram só na periferia, pessoas de cor não têm condições financeiras, vivem na miséria. O que a sociedade inventa, o que a sociedade fala, o que o jornal fala, você acredita piamente, né, fielmente, e não dá abertura. Então, quando vem a onda da ressonância, ela não só te ajuda com arquétipos e ajuda com consciências elevadas. Ela te ajuda a eliminar coisas que nem você sabe. E aí, quando vem a catarse, que você começa a lutar com coisas que você não aceita que você tem, mas você tem. É aí que muitas pessoas passam mal.
E por que eu falei sobre isso? Porque a ressonância, para quem conhece, para quem é ressonante, sempre, lá no começo, tem gente que fala assim, o professor Hélio Couto, ele fala assim, tem gente que vem pedir carro, casa e apartamento. Essa é a frase do professor Hélio Couto. Ah, tem muita gente que vem pedir para mim ressonância de quero casa, carro, apartamento. Porque sabem que a ressonância vai limpar tanto os paradigmas que você criou, que a gente cria, que depois é só evolução. E ele fala isso mesmo, que depois tem só evolução. E é verdade, gente, é só evolução. Mas para esse caminho de evolução chegar, você precisa tirar suas crenças, preconceitos. Você precisa evoluir mentalmente, espiritualmente, né? Então, você precisa tirar algumas coisas que impedem você de crescer, ok? Dito isso, vamos para a evolução financeira. Quando você pede uma onda da ressonância, você primeiro precisa passar pelo caminho das palestras, né? Tem o caminho das palestras que são vários vídeos para você assistir. São muitos vídeos para você assistir. Só os vídeos você já consegue expandir a sua mente, tá? Mas depois disso tudo você vai fazer a solicitação. A ressonância tem um valor, é claro, ou se você quiser pedir em questão de, eu não tenho condições agora de pagar, então você vai preencher um formulário dizendo que você não tem condições de pagar. Foi assim que eu comecei a minha primeira onda lá dia 25 de agosto de 2021. Eu estava sem trabalho, a gente tinha acabado de sair de pandemia, né? 2021 já estava todo mundo vivendo a sua vida e tudo mais, correndo atrás, todo mundo usando máscara, e eu me interessei de fazer. Já tinha feito o caminho das palestras, tinha levado uns 2 meses e meio a 3 meses para assistir todos os vídeos, porque são grandes, são extensos os vídeos do professor, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas de vídeo para você assistir um vídeo todo dele, tá? E vários vídeos para assistir. Então, depois que você assiste o caminho das palestras, você vai mandar o seu formulário e pedir para ele a primeira onda. Nessa primeira onda, você vai escolher quem você vai querer para começar a sua primeira onda. Então, como é que você quer se comportar? Quem você admira? Você aguenta receber a onda de quem você admira? Você aguenta tudo aquilo que você vai enfrentar? Porque todos que você vai pedir tiveram seu lado luz, seu lado sombra. Tiveram seus dias de percalços, tiveram seus dias de glória, certo? Então, tudo isso vai te modelar. Se você pedir a consciência de um livro, você vai receber toda aquela informação através da onda. Ai, Sandra, não estou entendendo ainda. São frequências de ondas de um som. Ele coloca um som como se fosse o som do mar. Mas tudo isso está maquiando realmente a onda que vai chegar aqui na tua cabecinha, tá? Então, como eu posso te explicar para ficar mais fácil, gente? É como se você recebesse a minha informação. Eu tenho um curso para te vender. O meu curso, eu tenho mesmo, né? O Beleza a domicílio. Como eu ensinando a pessoa como fazer para não perder clientes, qual o seu comportamento, como chegar nos clientes mais top, com valores maiores, como você precificar o seu valor, como você se valorizar. Eu tenho essas informações para te passar. Ao invés de você comprar o meu curso online, eu vou te vender o meu curso online, porém, através de ondas de informações, certo? Essas ondas de informação vão entrar na sua mente sem você precisar assistir o meu curso. É exatamente isso que o professor Hélio faz. Não questione, não fique se perguntando como que ele vai fazer. Ai, mas isso é estranho. Ai, eu nunca ouvi isso. Tira toda essa crença, tira toda essa resistência e aceita, tá? Se você quiser seguir esse caminho da ressonância. Eu só tive benefícios. Tá aí o meu outro vídeo pra você assistir e ver todos os benefícios que eu já tive. Acho que eu já tive até muito mais do que eu coloquei no vídeo, tá, gente? Muito mais. Mas pra não ficar um vídeo extenso e pra não falar tanto dos benefícios que eu tive, pra não expor também outras coisas que eu tive muito mais profundas, eu falei só o essencial. Mas você vai ter uma profundidade, cada um tem uma evolução diferente, tá? Então, cada um vai receber aquilo que pediu. Tem gente que não vai pedir nunca aquilo que eu pedi. Tem gente que vai pedir aprender a inglês mais fácil. Tem tudo isso, gente. Você pode pedir línguas, você pode pedir ondas de aprender inglês, francês, a língua que você quiser. Tem gente que vai pedir a consciência de pessoas top, mas precisam entender que vão passar por algumas dificuldades, assim como eu pedi de Jesus Cristo. Depois eu não consegui aguentar a ingratidão que as pessoas tiveram quando eu ajudei bastante. Então, tudo isso é muito intenso. A ressonância não é para todo mundo, assim como o próximo que eu vou falar também não é, certo? Então, a ressonância é para que você retire paradigmas, para que você tire algumas coisas que impedem o seu crescimento espiritual, emocional e pessoal, para que você se torne uma pessoa melhor. O lado financeiro, para finalizar aqui a ressonância. Eu comecei pedindo enquanto eu estava desempregada. Comecei as ondas ali. Gente, como eu falei no outro vídeo, foi só evolução. Mas para a evolução financeira chegar, eu precisei me desprender daquilo que eu achava que eu era. Muito pequena, muito inferior. E então, conforme os arquétipos que eu fui pedindo, as consciências que eu fui pedindo, foi elevando a minha evolução, certo? Foi elevando a minha mente, eu fui crescendo mentalmente. Sendo assim, eu comecei a alcançar patamares melhores, comecei a ter empregos melhores não, vou corrigir, não comecei a ter empregos melhores não, eu entrei em lugares que me desafiaram a entender que eu não merecia aquilo. Eu entrei numa clínica de estética em 2021, mesmo, em dezembro de 2021, fiquei até 2022, que terrível, os preços exorbitantes, um atendimento
péssimo, que os gerentes falavam pra gente fazer de tal forma. A qualidade dos produtos também não tão boas, mas se cobrava demais. Os gerentes eram totalmente invasivos com as clientes e tudo aquilo me deixava irritadíssima. Foi aí que eu resolvi sair e montar meu primeiro lugarzinho, minha primeira clínicazinha de estética minha primeira sala de atendimento. Foi aí que eu percebi, falei, opa, peraí, eu consigo, eu posso, né? E aí eu comecei a abrir minha sala, comprei tudo que você vai comprar, é uma facilidade tão grande, vai vindo dinheiro assim, ó, você vai conseguindo comprar, e a minha sala era a melhor de todas ali, tá certo que eram só 3 pessoas, mas das 3 meninas a minha sala era a melhor, e a minha era até menor, mas cabia tudo, minha maca, minha mesinha, minhas coisas, tudo eu comprei uma mesinha, ganhei outra, ganhei entre aspas, porque a transportadora entregou, depois a loja também entregou, eu tava reclamando porque tava demorando, aí os dois entregaram, eu entrei em contato para poder devolver, ninguém quis devolver, falou que não ia buscar, ou seja, tudo vai acontecendo pro seu benefício. Então a ressonância harmônica te ajuda financeiramente? Ajuda, e muito. Porém, você precisa antes tirar as crostas e as sujeiras que tem dentro de você, não brigar com a sua evolução, para que você possa crescer, tá? E pedir pessoas que estão alinhadas com o seu crescimento. Se você quer crescer, você vai pedir pessoas que te ajudam a elevar, né? Eu tô dando um exemplo aqui de Cleópatra, de Imperador, mas você pode pedir quem você quiser. Você pode pedir personalidades, você pode pedir, sei lá, teve gente que eu conheci que pediu o presidente Obama, né? Um cara de poder que conseguiu. Porém, tudo que ele passou antes dele se tornar presidente deve ter sido terrível. Perseguição política, gente ameaçando ele para ele largar a política, gente falando para ele que lugar de negro não era na presidência dos Estados Unidos e tudo mais. Se você tá disposto e tem garra para ser um presidente Obama do futuro, não um presidente de verdade Obama do futuro, mas alguém presidente da sua própria vida, no lugar onde você trabalha, presidente da sua empresa, você vai ter que aguentar as consequências, mas depois você vai conseguir chegar. Só você ter persistência. A onda não é brincadeira, ela não vai fazer o serviço pela metade, ela vai fazer o serviço completo, tá bom? Então, dito isso, ela ajuda você mentalmente, a você aumentar a sua consciência do seu poder, quanto você pode cocriar, tá? Porque é fácil cocriar depois que você consegue evoluir com a ressonância harmônica. Ela tira seus traumas e fobias, como eu tinha mencionado no outro vídeo, ela tira preconceitos, ela tira se você permitir, tá? Senão você vai ficar tendo catarse toda hora, tem gente que vomita, tem gente que passa mal, tem gente que só começar a ouvir a onda da ressonância, não quer ouvir mais, começa a dar uma agonia, e aí a pessoa para de fazer as ondas da ressonância. Se você persistir e quiser se libertar, vai acontecer, tá bom? Então tudo isso, pega todas essas informações que eu falei que a ressonância faz e analisa se é pra você ou não, beleza? Vamos agora para a Ayahuasca. A Ayahuasca, eu comecei, como todos sabem, quem não sabe, eu comecei no de janeiro de 2024. Hoje, dia 14 de janeiro de 2025, fez um ano que eu consagrei minha primeira Ayahuasca. A Ayahuasca é como se fosse uma onda de ressonância, mas não é. Por que, Sandra, você fala que parece uma onda de ressonância? Porque ela também elimina, só que ela elimina de fato preconceitos, julgamentos, medos, certo? Só que ela elimina através de você soltar pra fora. Quando você permite, tudo é permissão, gente. Como eu falo, a força, que é o da Ayahuasca, Deus, Jesus Cristo, a quem você acredita, Buda, enfim, quem você acredita, não vai te forçar nada. Você vai conseguir eliminar tudo aquilo que te prejudica, se você quiser. Se você não quiser, você vai morrer preconceituoso, racista, julgador, humilhador, prepotente, arrogante. É sua vida, é sua encarnação, você faz o que você quiser com ela, certo? Mas depois você não vai reclamar de todos os débitos que você criou aqui, nessa terra, pra depois, quem acredita, tudo bem, quem não acredita, ok. Então, assim, a onda, ela vai te eliminar através do vômito e da diarreia. Eu sou prova viva disso. A minha primeira ressonância, de 14 de janeiro de 2024, quando eu consegui vomitar, é uma coisa bem profunda a se dizer, mas assim, quando eu consegui botar pra fora, a força falou pra mim, isso tudo é pra você ver que não é, pra você ver que você não é tão boazinha assim. E é profundo isso, porque eu me achava a crente cristã boazinha. Porque se uma criança me pedir dinheiro na rua ou comida, eu vou comprar, eu vou dar dinheiro pra essa criança. Uma vez o cara pediu pra mim um leite pra dar pro filho dele, e eu tava acabando de sair do mercado, eu voltei, comprei e dei pra ele. Ele tirou do saquinho e começou a andar com o leite, nem me agradeceu. Aquilo me deixou louca de raiva. Mas eu, cristã, comecei, tá vendo? É por isso que muita gente não ajuda. Então, quando eu vomitei, eu falei assim, a força me falou, isso tudo é pra você ver que você não é tão boazinha assim. Então veio tudo. Julgamentos que eu fazia das outras pessoas, porque fulano não vai pro céu, porque eu tenho a salvação, porque isso, porque aquilo. Isso já respondendo a Cris, a minha seguidora. Ai, gente, desculpa. Desculpa, gente, caiu o celular. E aí eu fui pegar e tal. Vamos lá. Isso já respondendo a Cris, a minha seguidora aqui do canal, que me perguntou isso. Você era cristão, que fez você desmotivar a sua fé e tal. Quando eu fui consagrar a Ayahuasca, eu já não era mais cristã. Cristã que eu digo assim, de ir na igreja, tá? Eu continuava acreditando em Deus, em Jesus Cristo, mas eu não frequentava mais a religião cristã, dentro de uma religião, de um templo. Eu não fazia mais nada dentro da igreja, eu não precisava mais ouvir o pastor abrir a Bíblia e ler uma palavra para que eu pudesse me sentir reconfortável. Vou buscar a palavra hoje, vamos ver que Deus quer falar comigo. Eu não
sentia a necessidade de buscar Deus através de um templo, através de um lugar. Então, sendo assim, o que aconteceu? Quando consagrei o Asca, eu vi toda a minha vida passada. Eu perguntei, como eu já tinha tido o contato com a May, já tinha tido comprado um curso dela sobre 30 dias com a centelha divina, e se vocês puderem comprar um dia esse curso, vai ser muito bom, tá, gente? Ela falava pra gente que no terceiro dia, acho que é no terceiro dia desse curso, a gente tinha que olhar no espelho, não sei se é esse, tá, gente? Quem fez curso aqui comigo, com sobre esse, 30 dias com a centelha divina, se quiser pode corrigir eu aqui. Se foi no terceiro dia ou no segundo do curso. Que você vai pro espelho, se olha no espelho, aliás, esse é do espelho. Você coloca a mão no coração e se pergunta pra Deus, quem sou eu, de onde eu vim, onde eu comecei. Quem sou eu, de onde eu vim, onde eu comecei. Na primeira consagração da Ayahuasca, eu tive toda essa informação. Toda. Então, eu vi que toda a minha família estava vinculada comigo. Tanto minha mãe, meus filhos, meu ex-marido. Né? Essas pessoas estavam vinculadas comigo da outra vida. E depois que eu vi isso, eu comecei a ouvir da força tudo aquilo que eu era de errado, que eu tinha de errado. Então, julgamento, preconceito. Eu não tinha muito preconceito, assim, sobre homossexualismo, não. Mas eu tinha mais preconceito de lugares. Não tem muito aqui falar assim, preconceito, assim. Lugares que eu digo assim, muito, muito, muito feio. Sabe quando a gente olha pro lugar e fala, nossa, gente, que situação e tal. Então, tudo a força me lembrou, me falou. Isso aqui que você tá vomitando é por isso, 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 isso. Então, o que a Ayahuasca faz? A Ayahuasca te traz tudo que você tem de errado quando você se abre, quando você permite. Se você ficar brigando com ela, falando assim, não, eu não tenho, eu sou ótima, eu sou maravilhosa, eu sou a pica das galáxias, você vai ficar com um embrulho no estômago horrível, vai embora pra casa passando mal. Nunca aconteceu isso comigo, mas já conversei com colegas que consagram o Asca também, como eu consagrava, e que falaram, fiquei a semana inteira mal. Eu ia pro trabalho à força, porque eu ia pro banheiro, ficava horas, levei bronca no trabalho. Então quando você briga com essa força, é porque você não quer eliminar aquilo. Pra você é tão forte aquele desejo de continuar do jeito que está, que pra você prefere ficar. Só que eu sou uma pessoa de mudança, eu gosto de mudar, eu gosto de evoluir. Se eu estiver errada, eu não tenho problema nenhum em ouvir que eu estou errada. Eu posso até falar, não, eu não estou errada não. Porque se você pensar, olha isso, eu posso até falar. Mas quando eu deitar, eu vou ouvir vou ficar ouvindo as suas palavras na minha mente. Eu vou falar, putz, será mesmo que eu estou errada nisso? Ai, mas se for pensar, eu tô. Ai, mas se eu agisse desse jeito, se alguém agisse desse jeito comigo, como eu tô agindo, eu também ficaria mal. Então, eu sou uma pessoa de gostar de evolução, de gostar de consciência, de gostar de crítica até. Porque é na crítica que a gente evolui. Então, quando a força veio pra mim e falou tudo isso, eu falei, eu no começo eu fiquei, não, eu não sou assim. Ela falou, você é sim. Você vai negar. Quando ela falou, você vai negar, eu respirei fundo. É como se outra consciência viesse e falasse, filha, deixa embora. E aí eu falei, não. Quando eu falei não por dentro, eu peguei e vomitei tudo, né? No saquinho que eles dão pra gente tirar tudo. Então quem tem diarreia, vai pro banheiro, faz o que tem pra fazer. E a Ayahuasca é exatamente isso. Ela tira todos os seus preconceitos, julgamentos, prepotência, arrogância, como muitas vezes eu tinha. E ela tira em você em 40 minutos, que faz o que a medicina entra em você, né? Que é um chá, né? A extração de duas plantas, né? Uma planta e uma raiz, que mistura ali, macera, ferve, depois a gente toma. A bebida é horrorosa ao gosto, mas ela entra dentro de você e aí, depois de uns 20, 40 minutos, depende muito das pessoas, você começa a sentir, e é a hora que você vai, né, ali buscando é você não, porque é a sua força que vai te trazendo. Você começa a ver cores, explicando pra Cris isso, e você começa a ver cores que você nunca viu na vida, tá? Nunca viu na vida. Você fala assim, e aquelas crianças na época dos anos 80, 90, aliás, que eu sou da época, nasci nos anos 80, mas na época dos anos 90 que eu era criança, adolescente e tal, que a mãe comprava uma cartela de 36 cores. Não tem, gente. Não tem na cartela de 36 cores, não tem as cores que você vê na Ayahuasca. Você vê cada coisa maravilhosa, mas também tem gente que já viu cada coisa horrorosa. Cada consciência é uma consciência, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa plantou o que plantou na vida, né? Então, com a Ayahuasca, a expansão de consciência que você tem depois que a Ayahuasca faz efeito em você consegue ver muita coisa, você tira muita coisa através do vômito, da diarreia, e depois que tudo isso passa, você vai viver a sua vida de maneira diferente. Por exemplo, uma pessoa que tem preconceito contra pessoas gordinhas, ela tá sentada, vamos pegar a gente que anda de ônibus, tá? Eu ando de ônibus, então eu tenho mais propriedade pra falar disso, por enquanto, né? Então assim, você tá no ônibus, você tá sentada no seu lugar, entra uma pessoa bem gordinha, e ela vai passar pela catraca do ônibus. Na hora que você vai julgar, será que ela vai passar ou vai entalar? Como eu já julguei, como eu já ouvi gente julgando do meu lado, me cutucou pra falar lá, ó, será que vai passar? E depois que você consagra a Ayahuasca, nunca mais você fala isso. Quando vem na sua mente, na hora a espiritualidade fala, opa, e você cala a tua boca e a tua mente dos julgamentos. É incrível o poder de você não julgar mais nada nem ninguém.
Você não julga a sua vizinha que, ai, que esquisito, ela não trabalha e tá sempre recebendo coisas, né, não sei o quê. Ah, meu vizinho assim, meu vizinho assado, meu parente assim, meu cunhado, a mulher Você não julga mais nada nem ninguém. Isso é o que a ayahuasca faz. Porque eu não citei esse detalhe como na ressonância? Porque na ressonância eu não vi isso pra mim, tá? Por mais que tenha limpado muito do que eu era de sujeira, eu acho que ainda tinha ficado na resistência. Porque com a ayahuasca eu liberei tudo isso através do vômito. Então, com a ayahuasca também, eu descobri que eu não ouvia a minha espiritualidade, não obedecia a ela profundamente. O que é obedecer e ouvir a espiritualidade? Na minha segunda ayahuasca, no dia 17 de fevereiro, eu fui consagrar em São Bernardo, né, que a minha amiga tinha me chamado. A gente tem um grupo de expansão de consciência do Neville Goddard. A gente fez um grupo e eu era administradora desse grupo. Eu que inventei de montar pra gente estudar junto. Sobre o livro do Neville, né, aquele livro Despertar da Consciência. E aí eu tinha falado isso no grupo, que eu queria muito consagrar o ASC e tal. E ela me chamou. Como eu já tinha consagrado em janeiro, e ela me chamou pra fazer em fevereiro, eu falei assim, ai, Irene, mas um em cima do outro, eu passei tão mal nessa primeira, será que pode? Ela falou, pode, tal. Eu falei, quer saber, eu vou. E aí, na volta, eu tinha levado uma sandalinha e tava com tênis e meia na minha bolsa. Na hora, a experiência que eu tive dia 17 foi fantástica espiritualmente, assim. E aí, a força falou assim pra mim, tira o seu tênis, a sua meia e coloca a sandália. Eu tava no ônibus voltando. E começou a pingar, chover. E eu não obedeci. Por que eu não obedeci? Porque eu nunca tinha, não sei se eu nunca tinha ouvido, se eu era desobediente, eu não sei, gente, eu não sei mesmo. Mas eu não obedeci, porque na minha mente era eu falando. E eu falei, não vai chover, vai dar tempo de chegar no ponto e eu pegar o outro ônibus. Mas aquela voz foi tão forte, tira seu chinelo, tira seu tênis e meia e põe chinelo, tira, mas eu não obedeci. Quando eu cheguei no ponto, tava caindo uma chuva enorme. E no córrego, assim, sabe? Entre como é que chama, gente? Entre a guia da calçada e a rua. E caindo água, jorrando. E eu precisava descer do ônibus, que ali era o ponto final. E o ônibus ia se esvaziar das pessoas, para as pessoas que estavam no ponto entrar no ônibus e ir embora. E eu precisava descer. Quando eu fui pisar, quando eu fui pular, assim, não adiantou nada. Meu pé entrou na poça de água, encharcou tudo e eu fiquei com o pé molhado, meia molhada. E aí eu fiquei lá em cima do ponto, assim, esperando a chuva passar. E aí a força falou assim, tá vendo? Como é que você quer me ajuda se você nem me obedece? Como é que você quer, como é que você pode dizer que me ouve, que quer que eu mude a sua vida, que eu te ajude, se você não consegue, ao sequer, respeitar, ouvir e obedecer aquilo que eu te falo? Ou seja, eu não estava mais dando crédito, eu não dava mais crédito para a voz do Espírito Santo. Eu não dava mais crédito para a voz de Deus, para a voz de Jesus Cristo, da espiritualidade. Porque a gente entra num ego de que, ai, é só eu falando. A gente entra no eu sou, não, é eu comando a minha vida, é eu que faço. Por isso que muita gente passa muito mal na consagração de ayahuasca, porque na hora que vem um vômito pra você despejar tudo aquilo, você começa a resistir força, você fala, não, eu não tenho nada pra tirar, como eu já fiquei, não, eu sou boa, e fica lá passando mal a semana inteira. Então, a força, a ayahuasca, ela te traz uma conexão com Deus muito profunda. Mas que se você não continuar essa conexão durante os dias, se perde tudo. Porque você já tirou o preconceito, o orgulho, a prepotência, e tudo que tem pra tirar ali no vômito e na diarreia. Mas a primeira oportunidade que você tem, quando um coleguinha do trabalho chama você pra falar mal da vida do colega, você vai e entra na ideia. Você começa a discutir e falar com a pessoa. Pois é, eu vi que não sei o que, você viu que saiu junto e tal. Eu tô dando exemplo, gente. Não é comigo que acontece porque eu trabalho sozinha, né? Eu vou na casa dos clientes, então não tem colega de trabalho. Então tô dando um exemplo que me veio à mente agora. Você entra na conversa pra fofocar da vida alheia. Quando você consagra o ayahuasca e você quer que isso fique na sua vida pra sempre, vem o coleguinha falar mal, você fala, eu tô a fim de falar da vida dos outros, não cuido nem da minha, que dirá dos outros. Você só fala isso e sai de perto. Ou você dá uma risadinha e também sai de perto. Você não compactua com falar mal dos outros, com julgar, com criticar, com fazer um monte de coisa pra poder entrar na vibe da fofoca ali, da panelinha. Então, tanto a ayahuasca quanto a ressonância são ferramentas de expansão de consciência, de evolução mental e espiritual, que você precisa entender que tudo isso vai continuar reverberando na sua vida se você permitir. Se você não permitir, você vai fazer 15 ressonâncias, né? 15 ondas de ressonância e vai continuar a mesma pessoa soberba, prepotente, egoísta, egocêntrica, que não sabe cuidar do dinheiro, que tira sarro de um, que tira sarro do outro, que debocha de um, que fala mal do outro, que entra em fofoca, e vai viver assim pra sua vida toda. E como eu falei no começo, a encarnação é sua, a vida é sua, você que vai decidir se você quer continuar assim ou não. Se você quer evolução, você vai evoluir. Tem muita gente na igreja cristã que tem tudo isso, como eu tinha, e se achava a melhor bolacha do pacote, a maior bolacha, a melhor, o último pedaço de pizza na mesa que todo mundo vai querer disputar, porque se acha o bonzão. E não é assim. Tem muita gente dentro da igreja preconceituosa, racista, prepotente, egocêntrico, que acha que cargo é tudo, que acha que pode tudo, que acha que vai pro céu sem escala, né? Que o vizinho que não vai porque fica escutando funk, e você vai pra igreja no domingo enquanto ele fica escutando funk, talvez ele tá fazendo muitas coisas boas, mas você não, tá só julgando. Então tudo é questão de evolução, de você querer ver qual é o seu lado sombra. E isso de querer ver o seu lado sombra é essencial pra você evoluir. A ressonância tira,
A ayahuasca também. A ayahuasca te tira na medida do chá, que entra, é claro que você passa mal se você não tá acostumada, é claro que você passa mal se você ficar resistindo com ela, mas é algo que se você conseguir manter na tua vida, ela vai durar pra sempre. Você vai parar de julgar pessoas, de xingar pessoas, de falar, ai que vaca, ai que menina vaca, qual a roupa que ela tá vestindo, olha que pulo, olha que isso, entendeu? Me veio agora muito na mente, eu não sei porque muita gente, muitas mulheres, eu sei que não tem nada a ver com o contexto, mas me veio na mente, eu vou falar. Muitas mulheres, quando são traídas, adoram acusar a mulher que seu marido te traiu. A culpa toda é do seu marido. É ele que te deve fidelidade, não a menina. A menina, mas essa vaca, Sandra, sabia, vou falar nome de animal, porque o YouTube não vai travar. Essa vaca sabia que meu marido era casado. Ok, mas quem te deve fidelidade é ele, não ela. Você pode ficar com raiva dela, mas quem você tem que ficar mais com raiva é dele. E não tô incentivando você a ficar com raiva, não. Só tô dizendo assim, separa e acabou. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui de como foi a minha separação, o que me motivou a parar de ficar acusando ela e só acusando ela. A mulher que meu marido me traiu, é por conta dela. E ela estava possuída pelo diabo, ela tem tal isso. Muitos crentes falam isso, ela estava com a pomagia, essas coisas. Então um dia eu vou chegar e fazer um vídeo aqui. O que é o melhor para você fazer nessa situação? Não sei porque que vem essa ideia na minha cabeça, mas é para alguém que vai escutar. Não fique culpando ela, tá? Culpe ele, porque é ele que te deve fidelidade. Ela vai pagar por aquilo que ela fez. Você pode ter certeza que um dia quando ela casar, o negócio vai virar, porque aquilo que você faz pros outros vira para você, tá bom? Voltando lá. A ayahuasca é pra isso, é pra fortes. Nem todo mundo, a ayahuasca é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra ayahuasca. Se você não está disposto a evoluir mentalmente, espiritualmente, tirar o seu lado sombra, continuar mantendo isso na sua vida, você vai pra ayahuasca, como eu falei na consagração da ayahuasca, você vai ficar tomando ayahuasca 30 anos e vai continuar com preconceito, julgamento, racismo, prepotência, arrogância, não vai fazer feito de nada, tá bom? Vamos por último, meditação. Esse até eu fecho os olhos assim pra falar, porque eu não tenho do que reclamar disso. Gente, a meditação é algo espantoso. A ayahuasca, ela consegue expandir a sua consciência em 40 minutos. Porém, a meditação também consegue fazer isso. Só que é um caminho mais demorado, certo? Então, esse caminho mais demorado é porque depende de você. Você precisa sentar, alinhar o seu corpo de forma reta, sentar da forma que você quiser, em posição de lótus, perna esticada, mãos estiradas, do jeito que você achar melhor, tá? Mas em silêncio, num local silencioso, colocando uma musiquinha, se você quiser, sem letra, ou numa meditação guiada. O que a meditação me trouxe e me traz e vai trazer pra você? Concentração, foco, disciplina, amor próprio e o melhor, deve ter muito mais, gente, mas o melhor que veio aqui na minha cabeça. Zero medo, nada de medo da escassez. Mas, Sandra, eu não tô com dinheiro pra nada. Meu aluguel tá atrasado, tô com risco de ser despejado, tô com meu marido me traindo, tô com doença, tô com... a minha situação financeira não tá legal, no meu trabalho todo mundo me odeia, as mulheres ficam cochichando sobre mim, tudo tá bagunçado. Como é que eu vou sentar em paz e ficar tranquila referente ao financeiro, referente à minha saúde, referente ao meu marido? Sabe aquela palavra, buscar primeiro o reino dos céus e depois tudo será acrescentado? É exatamente isso. A meditação é você, a partir do primeiro horário do seu dia. Sandra, eu entro pra trabalhar às 8 da noite, das 8 da manhã. Acordo 7 horas, acordo 6 horas, porque 6h40, 7 horas eu já tenho que estar na rua. Se você puder, acorde 5 da manhã. Faça a meditação de 20, 15, 30 minutos e você vai ver como o seu dia vai fluir melhor. O que a meditação faz? Faz você se alinhar com o todo ali. Você é um deusinho. Você pode não acreditar, assim como eu não acreditava quando a May falava. Dentro de mim tem um deusinho. Eu falava, mas como? Eu com pecado, eu com isso, eu com aquilo, com aquilo outro. Posso ter Deus dentro de mim. Se Deus não estivesse dentro de mim, como eu conseguiria falar com você agora e ainda comandar o meu fígado, o meu rim, meu baço pâncreas, meu intestino delgado, intestino grosso? Como eu conseguiria fazer com que os meus sangues continuassem correndo pelas minhas veias, minhas veias continuar bombando, o meu coração batendo? Como eu conseguiria ter isso aqui, ó? Saber que a minha mão roda, meus braços, eu tenho movimento e tudo mais. Como viriam os pensamentos para falar através da minha boca? Se não é Deus que comanda esse corpo todo, não é mais nada. Quando a pessoa morre, o espírito sai. E quando sai, é a hora que é Deus que está saindo do teu corpo. Acabou ali o momento dele viver na tua vida. É claro que você vai ter as suas vontades, suas coisas, mas é como se fosse Deus vivendo através de você, certo? Então, quando a meditação é colocada em primeiro lugar, tudo vai fluir. Dinheiro vai vir, convites vai vir, clientes vai vir. Eu sou prova viva disso, tá? Clientes vai vir, pessoas legais vão vir. As coisas começam a acontecer com facilidade. Só pessoas boas entram no teu caminho. Então, a meditação é a primeira ferramenta que você precisa usar na tua vida. Se você falar, Sandra, eu não tenho coragem nenhuma de consagrar ayahuasca. Pra mim isso tudo é viagem, é droga. Como muita gente gosta de falar, é droga, é uma coisa psicodélica. Eu não quero vomitar, eu não quero ter diarreia, eu não quero ter que beber um chá horrível. Não quero. Eu não quero ter que pedir onda de ressonância e ficar ouvindo uma onda e não sei o quê.
vai para meditação. Foi por isso que eu deixei ela por último, para que você tivesse acesso a todas as informações das duas ferramentas que eu utilizei, e utilizo até hoje, né? A ressonância eu utilizo até hoje, que eu acabei de receber a 8ª onda. Vai para meditação, que é a melhor coisa. Não consegue meditar 30 minutos? Ok, a cabeça vai ficar agitada mesmo, é muita coisa, muita falação na cabeça da gente e tal, muitas preocupações. Medita 5. No dia seguinte, medita 10. Quando você vê, você tá meditando 20. Quando você vê, você tá meditando 40. Eu já meditei 2 horas sem perceber. Pra mim tinha passado 15 minutos, quando eu fui ver, tinha passado 2 horas. Eu comecei às 6 da manhã, 6 da manhã eu comecei, quando eu vi era 8. Eu falei, gente, pra onde eu fui? Eu tava ali no profundo, sabe? Deus vai falar com você, ou quem você acredita. Eu tô falando aqui pra milhares de pessoas, espero eu que esse vídeo um dia chegue pra milhares de pessoas, que vão ter outras crenças, né? Que não acreditam em Deus, que acreditam em Jesus Cristo, que acreditam em Buda, enfim, Krishna, Hare Krishna, enfim, são tantos. Mas eu estou falando pra você que a meditação é a conexão com o seu eu superior. É você deixar de lado, você catar o celular pra mexer, pra ver se você recebeu mensagem logo cedo. É você deixar de lado as coisas que você tem que fazer de manhã. Ah, eu gosto de fazer exercício, eu gosto de tomar café. Ah, eu não consigo acordar meu dia sem beber meu cafezinho preto. Não, senta, medita, depois você faz o resto. Você vai ver como o seu dia vai fluir. E na meditação nem tem muita coisa pra falar, porque ela é tão excepcional que ela engloba tudo que eu já falei. Ela te traz tudo aquilo que a ayahuasca e que a ressonância te traz, que é autonomia, autoestima. Como eu estava falando sobre a escassez, que eu parei, você não vai ficar com medo de ficar sem dinheiro. Você pode até estar com situação difícil financeiramente, mas não vem na tua mente de que você vai virar um morador de rua por conta da situação. Meu Deus, vou ficar debaixo da ponte. Não vai. Deus Todo-Poderoso vai modificar a sua vida. Só se alinha na meditação, fica quieta, calma seus pensamentos, entra em ponto zero, como a Elaine Orives fala. Entra em ponto zero e fica ali. E fala, Senhor, eis-me aqui. Acalma minha mente, acalma meus pensamentos e me alinha com todo. Me alinha contigo. Me dá ideias. Gente, eu já tive ideias financeiras espetaculares para poder evoluir na vida financeiramente. Eu olhei para lá que eu vi o meu computador, que eu ia falar assim, só me falta a coragem de registrar essa ideia, né? Porque tudo ali já está feito. Deus me deu tudo aquilo através da meditação. Então, no final você pode falar assim, então, se você já sabia que a meditação era tudo isso, por que você foi pra ressonância e pra ayahuasca? Porque como eu falei no outro vídeo, a gente não tá acostumado, a gente fica olhando o prato de arroz com feijão e fala, eu preciso de mais. A gente acha que o arroz e feijão não é suficiente pra encher. A mídia fala isso. A sociedade fala isso. O preço da carne. A carne, você tem que comer a carne para poder te dar proteína. Você tem que comer a carne branca para te dar isso. Você tem que comer o ovo para te trazer isso. Sendo que o arroz e feijão já é uma alimentação maravilhosa. E quem não tá aqui no Brasil e não tá acostumado a comer arroz e feijão, tem o seu prato que você vai comer que mais te sustenta. Então a gente quer sempre encontrar mais coisa. Ah, eu quero encontrar algum subterfúgio para poder chegar a Deus mais rápido. E a meditação te faz chegar a Deus mais rápido. Porém, é um caminho de determinação. É assim, ó, é passo a passo. Eu comecei meditando 5 minutos, depois foi 15, depois foi 20. E se eu acordar cedo e não tiver um cliente naquele dia, ou o meu cliente for só à noite, e eu quiser ir profundo, eu vou longe na meditação. 5, 10, 15, 20, 30, 50, 1 hora de meditação. E quando acaba, eu me sinto tão bem, tão tranquila, tão feliz, tão em paz, tudo acontece. E eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca tinha falado, né? Porque é uma coisa assim bem profunda que eu entendi agora, nesses últimos dias, numa meditação que eu fiz. Toda vez que eu meditava, as coisas aconteciam bem pra mim. Clientes que faziam tempo que não me chamavam. Dinheiro na minha conta. Como eu falei pra vocês, eu sou autora, eu tenho 2 livros, né? E eu vendo pelo Clube de Autores. E pra quem quiser saber sobre isso, como você fazer seu próprio livro e vender, coloca aqui no comentário um dia e eu faço pra vocês. Então, caía dinheiro de venda dos meus livros, né? Eu tenho um livro sobre a poderosa drenagem linfática, que é um método que eu criei, colocando a medicina tradicional chinesa com o que a gente aprende na escola de estética. Como potencializar essa drenagem, para a drenagem aumentar mais o resultado. Ou seja, você vai fazer drenagem numa pessoa e ela vai ver resultado na hora. Ela vai no banheiro fazer muito xixi, a barriga diminui muito. Não sei se é parecido com aquele que inventaram, sabe? Daquela moça que começa com R e termina, e o sobrenome dela é com F. O R e o F, né? Não sei se é igual, porque eu nunca fiz curso dela. Mas todas as minhas clientes falam muito bem dessa drenagem e eu resolvi fazer o curso de qual é o passo a passo, né? Pra fazer essa drenagem. Então, eu começava a receber, eu olhava a minha conta e falei, de onde caiu esse dinheiro? Era disso. E aí, uma crença limitante entrou dentro da minha cabeça, ou já estava, de tipo assim, você vai meditar de novo? Parece que você tá querendo que Deus faça por você aquilo que você não quer fazer. Por quê? Porque quando eu meditava, tudo acontecia financeiramente, tudo vinha pra mim muito fácil. Então eu criei na minha cabeça de que eu só estava meditando pra receber dinheiro de volta, pra receber coisas financeiras de volta. E aí eu parei um tempo de meditar, porque eu entrei nessa pira louca, doida da minha cabeça disso. E aí eu fui meditar nos últimos dias e Deus falou pra mim, não é isso. Buscar é primeiro o reino de Deus. Por isso que eu comecei a falar sobre isso lá quando eu comecei a falar da meditação. Então, e tudo será acrescentado. Então, quando você se alinha com todo através da meditação, ele vai cuidar do seu dia. Ele vai cuidar do seu relacionamento com a sua família, com seus filhos, com seu marido, com o seu trabalho, com o seu dinheiro. Tudo vai vir com facilidade. Você vai começar a ser mais grato pelo que você tem, pela casa que você vive, pela roupa que você veste, pelo alimento que você come. Entendeu? Então, tudo na meditação acontece quando você foca.
né? Quando você foca na determinação de eu vou meditar todos os dias pela manhã. E como eu falei, eu procurava subterfúgio de outras coisas, não só eu, como muitas pessoas que sabem do poder da meditação, mas correm atrás da ayahuasca, correm atrás da ressonância. E não é errado. A ressonância, eu não tenho por que falar mal, gente. A ayahuasca também não tenho. Mas é algo que realmente você passa por uma dificuldade ali, tanto na bebida, no gosto da bebida, que é muito ruim mesmo, e depois você tem todas aquelas coisas que você vê. Eu tenho muito esse negócio de entrar em lugares que eu peço, porque eu tenho, não é querendo me exaltar não, mas eu tenho uma coragem de entrar ali no mundo, nos submundos, né, pra conhecer, pra falar e tudo mais, e aí eu vejo muita coisa que eu não quero ver, né, então, eu não sei porque voltou agora na minha cabeça sobre aquela história que eu tava contando, sobre quando a força me falou, como é que você confia, que pede me ajuda, mas não confia em mim. É exatamente isso. Quando você entra em meditação, você começa a ouvir Deus falando com você, você obedece. Depois que eu comecei a consagrar o ayahuasca, aí que eu entendi que muitas vezes Deus falava comigo e eu não obedecia, né? Então é aquele negócio de Deus manda você ir pra uma rua e você fala, não, mas essa rua é muito longa. Aqui eu vou cortar caminho, que eu cheguei em casa perto, logo. Mas aquela rua que você quer que curta caminho, tem alguma coisa que vai acontecer ali que não é legal com você não sabe. Ali pode estar espíritos negativos naquela rua. Gente, tudo é espiritual, tá? Tudo é físico, tudo não existe nada físico, é tudo espiritual. Existe um campo espiritual imenso que você não faz ideia de como é esse mundo espiritual. Então, eu era cristã, crente, mas muitas vezes não obedecia a voz de Deus, porque a voz de Deus tinha que vir através do pastor lendo a Bíblia e falando ali o que era, porque eu não tinha autonomia própria para falar, Deus pode falar comigo, mas pode falar com o pastor que está no púlpito. Por quê? Porque ele consagra, porque ele para o dia dele no domingo à tarde para pegar a Bíblia e estudar e ver o que ele vai falar. Ou em outras igrejas, assim, eu não faço isso, não. Eu venho através do Espírito Santo que fala para mim o que quer falar. E ali é a guia do Espírito Santo que vai fazer. Mas e eu? Por que eu não tenho autonomia para me ouvir? Para ouvir Deus falando comigo? Porque eu não posso ouvir Deus falando comigo, porque eu sou tão suja, assim. Se eu sou tão suja, tão podre, assim, por que Deus me permitiu viver? Porque eu estou na vida, porque eu estou no mundo. Não, gente, você é um ser espiritual que Deus pode falar com você. Que Deus pode entrar na tua vida e falar. E basta você ouvir, basta você ter confiança em si próprio. Eu tenho consciência de que Deus pode falar comigo. E você vai ouvir Deus falar com você, entendeu? E, gente, pra finalizar, todas essas duas ferramentas foram maravilhosas, a ayahuasca e a ressonância. Elas só vão fazer com que você possa eliminar coisas que você não faz ideia, que você tenha. Elas vão fazer com que você aumente o teu poder mental de crescer na vida, né? Crescer na vida através de tirar crenças e paradigmas, coisas negativas dentro de você que você não tem ideia, de te dar ideias. A meditação é maravilhosa, é fenomenal, é espetacular. Basta você parar e ficar um tempinho ali entregue a Deus em primeiro lugar, depois as outras coisas vão ser acrescentadas, tá? E é isso, tá bom? Essa é a explicação dessas 3 ferramentas que são maravilhosas para expansão de consciência. Um pouquinho da explicação da pergunta da Cris, por que eu resolvi não largar da fé. Eu continuo sendo cristã, acreditando em Cristo, mas não dentro de um estabelecimento, dentro de uma igreja ali, obedecendo às vontades impostas pelo homem, com roupa, com comportamento, sendo que o coração tá sujo, certo? Agora eu sou eu e Deus, Deus e eu, né? E não tenho o que falar sobre esse caminho de evolução da meditação. Essas 2 coisas foram essenciais para mim crescer mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Falando em emoção, gente, esqueci de falar, emocionalmente muda muito, tá? Você começa a entender coisas que você guardava emocionalmente que você não sabia. Rancor, mágoa, ódio, de coisas que aconteceram lá atrás e que ainda você guarda, sabe? Essas coisas vão tirando, vão saindo de você. Você vai conseguindo ter ciência. Pessoas que são muito rancorosas e a gente vai falar, mas você tem que perdoar. Tenho nada, não sei o quê. O perdão é pra você, não é pra pessoa. É pra você seguir em paz, não é pra outra pessoa, tá bom? Então é isso. Gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho acelerado, porque tá grande, tá extenso o conteúdo, então vou acelerar um pouquinho ali naquele aplicativo que a gente conhece, que acelera para não ficar tão desgastante, mas tudo que eu falei, não tinha como eu cortar e diminuir informações, porque é o contexto inteiro. Quem quiser seguir pela ressonância, tem as informações que ela faz, quem quiser um dia experimentar o ayahuasca, sabe o que ela faz, tem vídeos aqui no YouTube, mas a minha vivência é muito importante que eu passasse para vocês, e a meditação também, é isso que ela faz, né, eu tinha que passar essas 3. Então, obrigado pela atenção de vocês, se vocês curtiram, curtam aí, tá, coloca o dedinho de joia. Quiserem perguntar qualquer coisa, mandem aí no comentário que eu vou dar um jeitinho, tempo pra responder. E é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Beijo a todos e um ótimo 2025 pra vocês, pra quem não me conhece, pra quem já me conhece, tudo de novo. A gente tá no dia 14 de janeiro e ainda dá tempo de desejar um ótimo 2025 pra todo mundo, tá bom? Tchau pra vocês.